Muriel fora do jogo contra o Vasco neste sábado, exatamente, o goleiro está fora por lesão. E, no caso dos salários, uma atualização. O Fluminense pagou parte dos salários. Vamos embora para o giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e também sou tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, passe na 1xBet, patrocinadora aqui do canal, casa de apostas mundialmente famosa, tem parcerias com grandes clubes do mundo, que torna uma casa de apostas confiável, e também a minha palavra, eu uso a 1xBet várias vezes para poder fazer ali as minhas brincadeiras semanais, né? Obviamente boto ali R$50, aí fico brincando durante mais de um mês, que sai mais barato do que se eu comprasse um jogo de videogame, por exemplo, e ficasse jogando um mês e depois parasse. O link tá aqui na descrição, no primeiro comentário, aliás. Você clica, faz um depósito e manda o comprovante para esse e-mail que está aparecendo aqui, para você ter a chance de participar de um quiz valendo prêmios do Fluminense, beleza? Vamos embora pro vídeo. A primeira notícia é sobre salários. O Fluminense, nesta sexta-feira, quitou 30% dos salários dos funcionários de julho, o que é legal, em relação aos jogadores, que obviamente representa a maior parte da folha salarial da instituição Fluminense. O Fluminense quitou os direitos de imagem do mês de maio. Nem todos os jogadores recebem direito de imagem, mas obviamente é uma quantia relativamente significativa. Com isso, as dívidas atuais do Fluminense hoje, dia 28 de agosto, são as seguintes. Com o elenco, o Fluminense deve o mês de junho de direitos de imagem, só os direitos de imagem de junho, o mês de julho completo, deve CLT e direito de imagem, e só esses dois, né? Na verdade, 70% dos funcionários de julho. Mas com o elenco é isso. O mês de junho, os direitos de imagem, e o mês de julho, o mês completo. Mas lembrando, hoje é dia 28, daqui a uma semana mais ou menos, uma semana e alguns dias, já vence outra folha do Fluminense, e aí o Fluminense passará a dever 3 meses de direitos de imagem e 2 meses de salários completos. Obviamente que o Fluminense tem pagado mais salários do que meses do ano, né, porque vem tentando equalizar a dívida que já vem desde o ano passado, isso é um mérito. E praticamente todo mês tem salário pago, né? Então isso é algo interessante e que o Fluminense precisa se precaver, até porque se um jogador sai de repente, aí deixa de pagar aquele salário, e aí vira um 2018 que a gente terminou com 25 meses, obviamente aumentando o negócio de salários atrasados, e aí até hoje a gente recebe processo na justiça por causa disso. Tá? Então tá aí a notícia. O Fluminense provavelmente com esse dinheiro agora que liberou da Copa do Brasil deve ter feito esse pagamento, e se não for com esse dinheiro, provavelmente a gente vai ver novas notícias de pagamento de salário nas próximas semanas. A outra notícia é sobre Muriel. O jogador, o goleiro do Fluminense, está fora do jogo contra o Vasco, como informou o Fluminense. Muriel sentiu um desconforto na perna esquerda e não vai para o jogo. Tem uma sequência de jogos absurda. Muriel joga todas as partidas, né? É o jogador que mais atuou pós-paralisação. Então, sem dúvida, ele também, um desconforto já é algo para a gente, peraí, vamos poupar aqui o jogador também, para não correr risco de ter uma lesão muito séria. Porém, essa fala que eu falei aqui seria normal para vários jogadores do time titular. No caso de Muriel, a torcida não vai nem um pouco contra, pelo menos a torcida em sua maioria, né? Não só é a minha opinião, mas como eu já percebi que é a opinião de muitos tricolores, uma quantidade significativa de tricolores, de que Marcos Felipe merece uma oportunidade. É o reserva, possivelmente o goleiro que vai ficar no banco de Marcos Felipe é o João Lopes, goleiro hoje do Sub-23, mas tem 24 anos, é o terceiro goleiro do time. E Marcos Felipe vai receber chance de novo, já que ele não agarra desde janeiro desse ano. Vamos lembrar, Marcos Felipe ele subiu em 2016, jogou muito pouco, enfim. Tem até uma entrevista com ele no podcast, o link está aqui na descrição, você vai lá e ouve a entrevista com o Marcos Felipe, que ele detalha tudo. Só que chega no ano passado, o Fluminense teve Agenor no doping, teve Rodolfo no doping, teve Agenor muito mal, tanto fisicamente quanto tecnicamente, e depois teve Muriel machucado. E aí coube a Marcos Felipe pegar a sequência dos últimos 6 jogos, aquele jogo contra Atlético Mineiro, Corinthians, Palmeiras, CSA, Avaí,
e mais um aí que é Fortaleza. E nesses 6 jogos, ele tomou apenas 3 gols. Um do Atlético Mineiro, um do Avaí de pênalti e um do Corinthians na última rodada. E dentro desse escopo todo, fez boas atuações seguras, o que fez com que ele nesse ano estreasse, jogasse 2 jogos, também não sofreu gol contra a Cabo Friense e Portuguesa, e ele segue com um dado muito interessante que é, ele tem 11 partidas pelo Fluminense e nunca perdeu, 11 partidas oficiais. Nunca perdeu, o Fluminense nunca perde quando o Marcos Felipe está no gol. É óbvio que uma hora esse número vai acabar, a gente, enfim, sabe que não tem como manter esse número durante muito tempo, mas é um fato que Marcos Felipe, nesse momento, está pronto, tanto fisicamente quanto tecnicamente, para ser um titular do Fluminense, caso seja necessário. E para muitos, essa oportunidade que Muriel está dando com esse desconforto pode significar isso. Aí agora vem a situação da opinião. Isso que eu dei foi informação. A opinião agora minha é, para mim hoje, deveria se testar Marcos Felipe. Muriel, por mais que ele faça defesas espetaculares, etc., como ele fez contra o Atlético Paranaense, etc., enfim, ele é um goleiro bom. Ele é muito instável. E algumas vezes a gente já passou apuros com o Muriel, como no último jogo mesmo, o chute que ele dá e a bola cai no pé do jogador do Figueirense, enfim. Alguns outros lances ali que passam essa insegurança. E Marcos Felipe nunca passou essa insegurança. É fato que também só jogou 11 jogos, é pouco. Mas acho que poderia dar uma sequência também e fazer essa transição. Senão o Marcos Felipe nunca vira titular também, né? Outra opinião, a gente nunca esteve tão bem servido. Assim, obviamente que algum dia a gente já esteve. Mas eu não me lembro da última vez que a gente esteve tão bem servido de goleiro. E o que eu quero dizer com bem servido? Que a gente tem um goleiro que está em alta com a torcida, porque essa opinião que eu dei aqui não é uma opinião muito popular sobre o Muriel, sobre essa insegurança, etc. Se for na massa da torcida do Fluminense, nem todos falam sobre isso, enfim, beleza, nem todo mundo precisa concordar comigo. Então o Muriel está em alta com a torcida do Fluminense e Marcos Felipe conta também com toda a confiança da torcida do Fluminense. Ou, pelo menos, obviamente eu estou exagerando aqui, mas pode ter um ou outro, algumas exceções, mas uma exceção confirma que existe a regra. Então, assim, dentro dessa dupla de goleiros, eu nem estou citando o João Lopes, que praticamente não jogou, né, no profissional ainda. Há quanto tempo a gente não tinha 2 goleiros no elenco em que se machuca um e entra o outro e a gente não dá, número 1, graças a Deus, como por exemplo foi o caso de Rodolfo, sem conhecer a Agenor, né? Ou o caso de Agenor, por exemplo, quando ele saiu e entrou Muriel, e a gente estava dando graças a Deus que o Muriel estava entrando, porque a Agenor era muito ruim e o Muriel era muito bom, ou seja, um deles é ruim, e também não tem um goleiro que se machuca e a gente fala, meu Deus, quem é que vai entrar? Caramba, quem vai entrar agora? Ih, machucou o Rodolfo, quem entra é a Agenor, não adianta de nada e tal. Então, assim, faz muito tempo. A gente passou um bom tempo ali com o Cavalieri, né? Porque mesmo em 2012 a gente não tinha segurança no reserva, né? Então a gente tinha ali Cavalieri e a gente teve reserva de Cavalieri no período. Teve Clever, teve Felipe Garcia, teve Júlio César, que quando era reserva nem ia tão bem. Aí no ano que ele foi bem, o reserva dele era Rodolfo, que não inspirava tanta confiança de muitos tricolores. Então, assim, pela primeira vez, isso é algo bom. Em muito tempo, a gente consegue ter 2 goleiros em que, se o treinador fechar o olho, escolher qualquer um dos 2, a maioria da torcida não vai achar ruim a escolha, não vai ficar com medo do jogador que foi escolhido. Isso é algo bom e que Marcos Felipe comprove e retribua esse carinho e essa aposta que a torcida deve ter um tapa no microfone, que a torcida tá apostando nele, tá colocando nele com uma boa partida nesse sábado, mas na verdade mesmo, ideal é que a gente nem precisasse usar Marcos Felipe. Ganhasse sem tomar pressão. Mas se quiser também ele 3-0, o Vasco vai chutar de longe, Marcos Felipe mandar abrir para ele fazer uma defesa, tá bom também. Mas o ideal é que a gente nem usasse. Mas enfim, fico tranquilo de tê-lo no gol também. E você sabe, né? Tem mais vídeos hoje ainda, você não sabia disso, né? Vai ter vídeo analisando a questão da Copa do Brasil. Vou fazer um vídeo específico sobre a Copa do Brasil. E amanhã, toda a cobertura do jogo entre Fluminense e Vasco. Saudações tricolores, até a próxima. Passa num XBet que tá aqui embaixo. Valeu!